estamos aqui para mais um vídeo do nosso temário de síntese de filosofia. Agora nós estamos no tema 14, em filosofia moral e ética, né? E neste tema 14 nós trataremos sobre a vida moral, né? Sobre a questão das leis e das virtudes. Então, vamos lá. Então, virtudes em geral. O lugar e o papel das virtudes na vida moral. A virtude, né, nos vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Sendo assim, né, a virtude está em íntima relação com a vida moral, fazer o bem. Então, essa disposição habitual e firme de fazer o bem. Então, a virtude vai nos ajudar, ela vai nos ajudar a escolher o bem, a saber escolher o bem. Então, ela tanto, né, vai nos ajudar, mas também a executar, né, tudo. Então, tem toda essa está intimamente ligado, né, com a vida moral, a virtude, né, tanto nos ajudar a conhecer o bem, escolher o bem e se executar ele, né, executar o bem de maneira virtuosa, boa. O hábitos são a natureza de formação. Então, o hábito ele é como uma segunda natureza, né, ou seja, é um segundo princípio de ação. Né? Nós temos a natureza, né, que é esse princípio de ação, seria esse como um segundo princípio de ação. Então, esse pode ser bom ou ruim, né? Então, dependendo do ato que se pratica, né? Então, se eu for praticar atos ruins, como, não sei, roubar, vou criar o hábito, né? Vou criar um princípio de ação que me leva a roubar, né? Mas se eu fizer coisas boas, como, não sei, elogiar alguém devidamente, justamente e verdadeiramente, eu vou criar o hábito de fazer isso. Esse princípio de ação que me leva a fazer isso. Então, esse hábito ele é formado por repetição constante, consciente e livre, né, desses atos, né, dessas ações que nós praticamos. Então, o agir sem consciência, ele pode gerar a perda do hábito, né? Assim, agir sem consequência, assim, sem pensar no que está fazendo, né? Sem colocar realmente ali a inteligência e a boa vontade despertos para fazer aquilo, né? Pode ser que vá se perdendo, né, o hábito. Então, as virtudes, natureza e sujeito. A virtude, como nos diz Aristóteles, na Ética Nicômaco, é um estado habitual relacionado com a escolha intelectual e consiste numa mediania em relação a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática, phronesis em grego. Então, os sujeitos, ou seja, de onde as virtudes aderem, são a inteligência e a vontade. Então, a partir daí, nós vamos também ter dois tipos, né, de virtudes. As intelectuais, que irão aperfeiçoar a inteligência, e as morais, que irão aperfeiçoar propriamente a vontade. Então, dentro das virtudes intelectuais, nós temos, algumas, né? Então, temos o intelecto, que é dividido em intelecto e sindérese. O intelecto ele vai ajudar vai captar, né, os princípios primeiros teóricos, a sindérese, os princípios primeiros práticos, a ciência. Então, ela é o hábito de considerar as coisas à luz das causas particulares, essa é a virtude da ciência. A sabedoria é o hábito de considerar as coisas à luz das últimas causas. A prudência é o hábito de fazer o que se deve em cada momento. Então, recta ratio ad bilium. E a arte, né, ou técnica,
em grego, que é o hábito de fazer bem determinados objetos. Então, recta ratio factibilium, de fazer, né, de produzir algo, não em agir. Isso dentro das virtudes intelectuais. Dentro das virtudes morais, né, ou seja, as que aperfeiçoam a vontade, então a virtude, eu repeti um pouco, é importante falar também que a virtude ela está no meio de dois extremos, né, dois extremos viciosos, virtudes em média. Essa medida é dada pela razão, né? Então aqui é realmente bom. Sim, então as virtudes cardeais, aqui, perdão, as virtudes morais, sim, tá, perfeito. Justo meio, formação e tripla conexão. Então, as virtudes elas se adquirem, né, e aumentam pela repetição de atos bons, né, como eu já tinha falado, de modo consciente e livre. Vai dizer São Tomás de Aquino, né, que a virtude é uma disposição ou forma gravada, impressa na potência apetitiva pela razão. Então, essa virtude, né, como eu falei, está no meio de dois extremos, viciosos, e também as virtudes elas estão interconectadas, né, nas demais. Então, se eu exercito uma virtude, provavelmente então, o acréscimo ou a diminuição leva uma diminuição ou acréscimo nas demais virtudes, né? Então, tem, de certa forma, uma interconexão entre elas. De certo modo que algumas dependem de outras, né, também. De certa forma, a mansidão depende da humildade, né? E, tem a questão da constância, a paciência, tudo está relacionado, está fazer parte praticamente da fortaleza. Então, tudo isso vale um curso, né? Então, é um curso que estou pensando em fazer alguns vídeos aqui no canal sobre as virtudes cardeais. Então, e é uma espécie de dependência especial, né, das virtudes com a prudência, né, ou sabedoria prática. Pois é essa que dá a medida certa, né, para o exercício das demais virtudes. A medida certa. Então, e as virtudes cardeais, que de certa forma são as principais virtudes morais, né? A virtude ali da, da prudência, né, ela está mais na intelectual, mas também um pouco beira, né, na virtude moral, mas ela que vai ser, de certa forma, que vai guiar, né, um pouco a vida moral, né? Ela é a auriga virtutum, né, que é o cocheiro, né, das virtudes. As virtudes são os cavalos, né, e a prudência seria o cocheiro, né, que segura, deixa tudo no seu lugar, faz com que o carro ande, né? Então, as virtudes cardeais, elas são as virtudes que sustentam, né, a vida moral, né? São cardo, que são os eixos, né? Como os eixos das portas, né? Cardo significa eixo, se eu não me engano. Então, são como dobradiças, as dobradiças das portas, né? Que seguram e garantem o movimento correto. Então, elas são a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Então, e quando se trabalha, né, uma virtude cardeal, se trabalha também várias virtudes anexas, né? Nós temos, como eu comentei antes, a questão da paciência em relação à fortaleza, mansidão, humildade, né? Própria, talvez questão, nem, não entra muito aí. Então, próximo grande ponto, as leis, o lugar e o papel das leis na vida moral. Então, a lei, em sentido geral, é uma ordenação da razão dirigida ao bem comum e promulgada por quem tem autoridade numa comunidade. Então, as leis estão aí para guiar o homem, né, até seu fim útil, sendo fundamental na prática da vida moral. Elas dão um norte,
né, para seguir. É claro, as leis que realmente estão coesas, né, com a própria natureza humana, né, com as próprias necessidades e demandas humanas. As que são leis desumanas, né, não devem ser seguidas. As que não favorecem o bem comum, nem o bem do homem em si, né? Então, vamos para o próximo. Os tipos de lei. Lei eterna, natural e positiva. Então, há três tipos de lei. Então, temos a lei eterna, que a lei é a razão, o plano de governo, né, de governação das coisas existentes em Deus. Em latim fica ratio gobernationis rerum in Deo. Temos também a natural, né, que é a participação da lei eterna na criatura racional. Então é o que essa criatura racional, na parte que ela participa, né, dessa lei eterna, né, do que Deus quer para essa criatura racional. Temos também a lei positiva, né, que se divide em uma, né, que é a norma determinada pelo ditame da razão, é um pouco o que a lei humana, é um pouco o que a gente definiu ali como lei antes, né, em sentido geral. Nós temos também a lei divina, né, dentro dessa lei positiva, que é uma norma revelada por Deus, né, como os 10 mandamentos. Então, seria, de certa forma, essa lei eterna é o que ah, todos estão dentro, né, dessa lei eterna, né. A lei natural é o que cabe, né, à criatura racional. E a positiva, ela tenta expressar, né, ou fazer, tornar mais concreto a lei natural, né, que o ser humano precisa, né, o que é justo, o que é de direito do ser humano, o que ele precisa, que ele deve fazer também, né. Então essa positiva, ela torna mais concreto a, a lei natural. Tem como também a lei tanto a humana quanto a divina, né. A divina, Deus revelou os 10 mandamentos, né, mas de certa forma essa lei ela só é uma expressão revelada e mais concreta ah, do que Deus já queria desde Adão e Eva, né? Lei natural. Como descobrir a lei natural? Então, se conhece a lei natural, então através das próprias inclinações naturais do homem. Então, na medida que conhece a natureza humana, tendo a conhecer mais das suas inclinações naturais, né, que me mostram a lei natural do homem, né? O que ele, como é que eu posso dizer, tende a agir e precisar, né? Estrutura, conteúdos da lei, preceitos primeiros, preceitos comuns, preceitos secundários. Então, quanto ao conteúdo da lei natural, nós temos, então, em relação com o que o homem tem em comum com todos os seres, então, a conservação do próprio ser. Então, essa primeira lei natural. Então, em relação com o que o homem tem em comum com os animais, então, a questão da procriação e a educação da prole, né? Em relação à racionalidade humana, o desejo de conhecer a verdade. Em relação à vontade humana, então, ou em relação ao bem, né, com um bem, então, a vida em sociedade, né, ou o amor. Então, isso, de certa forma, o que o ser humano tende, né, de acordo com as suas faculdades, né, e o que tem em comum com os seres, os animais e tal. Porém, então a lei, né, natural, ela se mostra muitas vezes vaga, né, ou concreta. Então, como eu falei, cabe à lei positiva concretizar, né, pavimentar a estrada da lei natural, né, para que isso possa ser cumprida, né. Então, a lei positiva, então, garante, né, o direito à vida,
ou deve garantir o direito à vida, o direito a construir família, né, e poder educar os filhos, né, e tudo relacionado a isso. Então a gente já vê várias leis, né, que já se vão, como é que eu posso dizer, vão se ramificando, né, e dentro da educação da prole, muitas coisas, né, pode caber dentro aí. O desejo de conhecer a verdade, né? Então o direito à verdade, ah, o direito também a ter acesso às informações, direito também de certa forma, a defesa, né? Também um pouco de direito aí dentro da verdade também, um pouco também em relação com a sociedade. Também tem a questão do direito à boa fama, né? Então tudo como é que eu vou dizer, vai, vai se ramificando, né, cada vez mais. Imutabilidade e universalidade da lei natural. Então essas são as duas propriedades, né, da lei natural, a imutabilidade e a universalidade. Então ela é universal, por quê? Porque ela abrange todo o homem, pelo fato de ser homem. Então, independente de sua religião, não vai se basear na religião, né? Essa lei natural. E ela é imutável, né? Porque não muda com as evoluções históricas, sociais, tecnológicas. Ela não é alterável pela vontade da maioria, democracia, né? E ela não deriva de uma autoridade humana. Ela vem da própria natureza humana, né? Que não muda, né? Não muda, continua mesmo. Então, as virtudes em particular, sabedoria. Agora vamos para o último ponto. Esse é o menor. Perdão, esse é o menor tema, eu acho. Vamos lá. Sabedoria. Então, a virtude da prudência, ou sabedoria prática, é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Isso vai nos dizer o catecismo, né? No parágrafo 1806. Então, é a virtude que dá a regra, né? A medida das outras virtudes, né? Como eu disse, é a auriga virtutum, né? A cocheiro das virtudes. Temos. Nossa, então, ah, então, o sujeito, não, onde ela vai se fixar é mais na inteligência, né? Mas se eu não me engano, talvez um pouco na vontade. Então, dimensões, espécies, aspectos constitutivos e virtudes relacionadas. Então, a prudência, ela pode se distinguir em prudência pessoal, prudência familiar e prudência política. Tem também, acho que, se não me engano, a prudência militar, né? Uma coisa envolvida também. Então, tem como aspectos constitutivos, então, a deliberação madura, né? A sábia decisão, ou seja, primeiro eu vejo as opções, né? Decido, sábia decisão, e, quer dizer, eu primeiro delibero mais ou menos o que eu quero, né? Maneira madura, decido pelo que meio que eu vou atingir, meio que eu quero, como eu quero atingir isso e como eu vou fazer isso e tal. Depois a execução com firmeza, né? Realmente ir lá e executar. Então, como virtudes relacionadas, integrantes, nós temos a memória e o conselho. Como vícios opostos, então temos a imprudência, né? A precipitação, a inconsideração e a inconstância. É um pouco relacionado também à própria os aspectos, né, a constituição da, da prudência, né? Tem relação com a questão da deliberação, né, de escolher, então, precipitação, sem pensar, né? A em consideração, ou seja, sem escolher os meios, né, também um pouco tem a ver com, nem sem pensar, mas sem escolher os meios, sem ter uma decisão mesmo, sabe? A gente ir lá e fazer. E a execução e a inconstância, né? Fazer, mas depois deixar de lado.
Justiça. Então, os justos e os tipos de direito. O justo, então, ele é o devido a alguém, né? Então, temos dois tipos de direito. O direito objetivo e o direito subjetivo. Então, o direito objetivo, ele é a própria coisa justa que é devida a alguém. Já o direito subjetivo, ele é a faculdade ou capacidade moral de ter, fazer ou exigir algo, né, coisa ou ação, que lhe é devido. Então, o segundo depende do primeiro. O primeiro tem uma coisa justa, né, direito objetivo, a própria coisa justa que é devida a alguém, e eu tenho também essa faculdade de exigir essa coisa justa, né? Só que essa faculdade de exigir algo deve estar subordinada a esse algo que deve ser exigido. Se eu não tenho esse algo que deve ser exigido, que é o direito objetivo, esse algo, a faculdade de exigir, né, pode acabar exigindo qualquer coisa, né? Ou querer, ou se é mais forte, né? Não cabe o que eu quiser decidir o que é justo, né? Então, eu se essa faculdade de exigir algo, né, mais forte, né, que é subjetiva, então pode haver relativismos, né, ou, ou acabar talvez o forte, né, mais, sendo mais, tendo mais força, né, mais ah, direito ou mais, ser mais soberano, né, do que o fraco, né, e entre outras coisas, né, também acabar tendo leis e coisas assim de coisas de, como é que eu posso dizer, de coisas que a gente não tem necessariamente o direito, né, coisas secundárias ou assim, coisas não fazem nem sentido, né? Então isso pode acontecer. A virtude da justiça provavelmente dita, então ela é o hábito segundo o qual alguém com vontade perpétua e firme dá a cada um que lhe é devido, né? Em latim fica justitia est habitus secundum quem aliquis constante et perpetua voluntate ius sum unicuique tribuit. 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 Então, temos o próximo ponto, as espécies de justiça. Geração, geral, legal, particular, distributivo, comutativo. Então, há duas espécies de justiça. Então, a geral e particular, né? Perdão, duas espécies, a geral e particular, né? A geral, então, essa questão é um termo mais amplo, né? Que indica moralidade ou a conduta moral do indivíduo, né? No sentido mais geral. A justiça particular é a virtude moral propriamente dita, né? No caso da Bíblia, né? A justiça geralmente se usa nesse primeiro termo, né? Que é a questão da moralidade, né? A santidade, né, da pessoa, né? Felizes os famintos e sedentos de justiça, né? Pelo menos o Tanqueray, ele interpreta essa passagem como a justiça sendo a santidade, né? Já né, então, a justiça particular, então ela tem dois tipos, né? Então, a distributiva e a comutativa. A distributiva, então, ela regula as relações do todo com as partes. Em latim fica ordo totius ad partes. Ou seja, então ela mantém uma reta relação do Estado com as partes, né, as sociedades menores. Já a comutativa, ela regula as relações das partes entre si, ou seja, das pessoas entre si, né? Então, em latim fica ordo partes ad partem. E virtudes relacionadas à justiça, nós temos a piedade, né, a religião e também, né, um pouco, na verdade, daria para escolher a piedade, se eu colocar a religião e a obediência, né, que é a justiça que nós devemos aos nossos
superiores, né? Submissão que nós devemos aos nossos superiores. Próximo, então, fortaleza, natureza do sujeito. Então, a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades e firmeza e constância na procura do bem. Então, o sujeito, né, de novo, como é moral, se fixa na vontade, né, e tem como objetivo, então, nos tirar o medo, né, te dar segurança e firmeza, né, na constância do bem, na procura do bem, manter firme. Então, as dimensões, então, como virtudes integrantes, nós temos a magnanimidade, que busca, então, as coisas grandes, a magnificência, que realiza sacrifícios, paciência, que suporta as dificuldades, e a perseverança, que persevera nas dores, né? Se não me engano, isso tem a questão da constância também, se não me engano, que é de continuar, não só simplesmente, seria essa perseverança, mas, então, a paciência ela suporta, é uma coisa mais passiva, e a constância, da forma essa continuar na procura do bem, né? Não desfalecer, não esmorecer, né? Como vícios opostos, temos a covardia, né, que hesita, então, diante do que é grande. Temos a mesquinhez, que não faz as coisas porque não gosta ou porque não quer, né, se esforçar, gastar pouco, né, sacrifício, gastar tempo e tal com aquilo. E a moleza, né, que é a falta de empenho nas ações. Última virtude da temperança. Então, natureza sujeito, condições e virtudes relacionadas. Então, a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura, então, o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. Isso nos vai dizer o catecismo. Se não me engano, o catecismo ou eu tenho que ler? É o catecismo. Então, com virtudes relacionadas, nós vamos querer falar coisa parecida, né? Como falar a mesma verdade. Então, como virtudes relacionadas, nós temos a humildade, a abstinência, a sobriedade e a castidade, né? Também junto, alguns colocam daí, um pouco a mansidão, né, junto. E não me lembro. Então, a espécie da temperança, espécie da temperança disso oposto. Então, há três espécies, né, da temperança, ou duas, né? Depende se juntar duas ali, na duas só, né? Mas é que ele divide em três. Se eu não me engano, essa divisão, talvez eu peguei no manual de filosofia esquemática, eu não me lembro. Mas até querer faz ele dividir em duas. Então, temos três espécies. A temperança na comida, que seria a abstinência. Né? A temperança na bebida, que é a sobriedade. E a temperança com relação ao sexo, né? Castidade. Com relação a... Porque ele divide questão no relação à questão da necessidade de sobrevivência, né? E a de propagação da espécie, né? Então, seria esses dois que ele divide. Mas aí também é válido. Então, que é a castidade, né? Então, a temperança em relação ao sexo. Então, dentro dos vícios opostos, então, nós temos a gula, a luxúria e a incontinência, né? Dentro também daria para a gula entrar junto ali, né? Mas não sei qual seria a virtude, o vício próprio, ao contrário, a embriaguez, né? Não sei se é um vício, digo, provavelmente dito, né? Mas daí seria para relacionar, né? Comida, bebida, relação sexual, daí seria, né? Então, a gula, a embriaguez e a luxúria, né? Ou incontinência, né? As duas juntas ali.
Então é isso. Terminamos o tema 14. Próximo tema 15, no qual nós trataremos da moral especial, ou ética social, né? Então, a questão da pessoa, família, cultura, trabalho, economia, tudo isso estão junto, né? Então, é isso. Até o próximo tema.